Estamos aqui hoje com uma visita muito importante, o doutor José Newton. Ele é formado em engenharia florestal, é pernambucano de Ouricuri, uma cidade maravilhosa que tive o prazer de conhecer ainda no início dos anos 80. Ele é funcionário dedicado e trabalha há quase 40 anos, né, na administração pública. Foi contratado ainda em 84, assim que chegou, e hoje exerce um papel de relevância e de suma importância no contexto da cidade de Rolim de Moura e o estado de Rondônia, porque ele é uma das grandes autoridades no setor hídrico, uma situação que vem merecendo a atenção e os cuidados da administração pública, porque temos vários aspectos no estado, dentre elas a escassez de água que está avançando a cada dia. E aconteceu recentemente em Espigão do Oeste, quando aquela população passou em situação polvorosa por falta d'água. E o doutor Zé Nilton é um dos responsáveis para cuidar dos rios, das fontes, da maioria dos rios aqui da região, em especial do rio Anta, a Tirada, e do rio Bamburro. Ambos nascem no município de Santa Luzia do Oeste, passa por Rolim de Moura e deságua no São Pedro, ganhando direção, me parece, para o Rio Machado. É com você, doutor Zé Nilton. Vamos falar um pouco sobre a situação hídrica de Rolim de Moura e do estado de Rondônia. Maravilha, Garcia. Obrigado pelo espaço aí. Bom, cheguei em Rolim de Moura no dia 29 de janeiro de 84, né? Lógico que ainda havia uma cobertura florestal muito grande nesse estado e é lógico que na fase inicial, Rondônia, praticamente em todo o estado, essa ocupação ela ocorreu muito voltada, né, para a produção de alimento básica, e depois isso foi se alterando com o tempo. Houve várias mudanças de comportamento em relação à ocupação e uso do solo, né? A primeira fase foi a agricultura de ciclo curto, feijão, milho, arroz, mandioca, que é essa parte básica que mantinha o produtor rural, né, no seu ambiente ali, nos seus lotes. Estava numa fase inicial de ocupação dessas localidades. Posteriormente, se passou por mudança, né? Já os primeiros 10 anos iniciou a fazer pastagens, isso avançou demais, tanto é que se tornou um dos estados de maior produção animal nesse país, né, do gado bovino, desenvolveu demais, e mais recentemente, agora, nós entramos na fase da soja, do milho, mais da mecanização pura mesmo, num estágio já bem mais avançado. Doutor De qualquer forma, o peso principal da água em tudo isso está presente, né? Doutor Zé Nilton, esse problema é um problema que a cada dia vem sendo crucial. E se o homem não cuidar dessa parte, que é água é vida. Tanto que todos dizem, dona de casa, sem água, água paralisa uma casa. Então, o senhor, que é um grande analista e vem acompanhando toda essa transição no concernente a águas em nossa região, essa situação de bacias hídricas, o senhor pode nos falar, que o pessoal muito não entende o que é uma bacia hídrica, o comportamento dela, para que ela serve, como é que é esse direcionamento? O senhor pode nos falar sobre isso? Claro, olha, nós moramos num dos estados da região amazônica, né, e por sua vez faz parte dessa grande rede de rios, de igarapés, certo, de nascentes que compõem, né, todo esse volume de água que se destaca no país. 80% do volume de água do Brasil está na Amazônia brasileira. Acredita-se que ela tem em torno de 11% de toda a água do planeta. E quando a gente soube que nessas condições temos municípios que entraram no estágio de ser abastecido com caminhões-pipas, como é o caso de Espigão, isso acendeu um alerta para vários municípios, para todos os municípios do estado. Realmente foi um sufoco. E nós estamos vivendo também razões
de mesma semelhança no nosso estado vizinho, o Acre, aquele rio que corta praticamente a cidade de Rio Branco, muitas vezes está com escassez d'água e o pessoal, o povo, nós temos que estar com atenção redobrada sobre o fator hídrico, porque as pessoas falam que não, que o rio Amazonas não vai secar, porque o rio São Francisco não vai secar. E se nós não tivermos o devido cuidado, nós vamos ter falta d'água tanto no rio São Francisco, até mesmo no rio Amazonas. Com certeza, nós já tivemos esses primeiros sinais, né? Do rio Amazonas chegar a um extremo de seca. É lógico que todo pequeno córrego, todo grande rio, né? Ele tem a sua fase de seca e tem a sua fase de cheia. Esses extremos, quando eles se excedem, tá, é que leva à situação de perturbar mesmo as necessidades da população. Certo? Em Rolim de Moura, nós já tínhamos isso em 2008, aqui no Dalencourt, que é o igarapé, que capta água aqui próximo da Laticínio, que abastece a cidade de Rolim de Moura. Eu recordo que, na época, teve o grito de socorro e a população teve que entender que era necessário, que era preciso fazer um trabalho de urgência, mas prolongado. Naquele momento, tinha que tomar as providências cabíveis. E, lógico, num processo duradouro, e que você foi peça importante com sua equipe para realmente consertar, brecar aquele desastre que podemos dar de um desastre ecológico, né? Porque mexe com água, né? Eu diria que no início da ocupação do Estado, o pessoal se dedicou a abrir as áreas para sua produção, se desenvolver. E, lógico, que nesse desenvolvimento acabou ocorrendo excessos. E são esses excessos que atingiram as áreas de proteção dessas nascentes, desses córregos, tá? As matas ciliares, que têm esse efeito de dar recarga de água ao solo para que ele não seque, infelizmente passaram a utilizar muitas partes, 70% da extensão desses córregos estão hoje ocupados mais com gramíneas, e levou a essa situação. Não é só Rolim de Moura, não. Rolim de Moura foi o primeiro exemplo no estado de Rondônia a iniciar um processo de recuperação dessas matas ciliares nessa localidade. É o primeiro projeto que foi implementado. Lógico que aí tem toda uma participação do doutor Maximiliano, que era juiz na época aqui em Rolim de Moura. Trabalhou muito tempo aqui, amigo, até o doutor Chalimar. Até meu irmão de fé também. Né? Doutor Chalimar, do Ministério Público. E de todas as discussões que a gente teve com a CAERD, que havia umas pendências dela lá, e acabou se transformando num dos melhores acordos para resolver isso no estado de Rondônia. Por falar em doutor Max, né? Eu venho acompanhando o trabalho dele. Recentemente, o prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, e uma outra prefeita de outra localidade aí, pediram para ele interferir na madeira que estava apreendida, me parece que madeira de transporte ilícito, e ele foi realmente solícito naquilo, ele pegou e atendeu. Inclusive, o prefeito agradeceu ele pelo gesto, né? Aquela madeira apodrecendo e sendo que poderia ser utilidade aqui para fazer pontes e outros benefícios, outras benfeitorias para o município. Claro, na realidade ele transformou isso num grande projeto, né? Inicialmente, nessa fase de repasse dessas madeiras, se destacou mais a prefeita lá quem iniciou esse processo mesmo foi a prefeita de Vale do Paraíso, que pediu madeiras para desenvolver um trabalho nas escolas lá, a necessidade que ela tinha. E acabou ele propondo instalar um viveiro de muda em troca disso aí. E daí nasceu o grande projeto dele, que hoje envolve 34 municípios, já ganhou 2 prêmios em nível nacional, e o mais recente, agora em dezembro de 2024, que é o Prêmio Inovare. Ele realmente, essa aqui é a parte do verdadeiro homem público, e ele demonstrou isso, esse espírito de homem público, vendo a necessidade, que muitas vezes a pessoa não quer, a autoridade não quer se envolver, não vou mexer com isso não, ele termina ganhando tempo, com a ação do tempo, aquela madeira estraga, apodrece mesmo e sem utilidade, né? Como tem outras coisas também, que a gente até faz queixas, né, partindo de autoridades que coloca fogo em material de garimpeiro, em tratores, em retas cavadeiras, como poderia, na verdade, pegar aquilo ali e entregar aquele bem público para um órgão público, né? Para uma prefeitura, para o Estado, para desenvolver seu trabalho.
Exatamente. Nesse projeto dele, eu participei da fase inicial dele. Tive um envolvimento em 20 municípios, né, na fase de implantação desses viveiros, para a localização da área, definição da área adequada para a instalação desses viveiros, e Rolim de Moura foi um deles que está aqui na Parnaíba, aqui nesse viveiros, espaço. doutor José, ele tem alguma referência quanto às plantas? Tem que ser um tipo de planta diferente? Como é que é? É para segurar também as beiras, para plantar na beira-rio, para segurar as margens, para não ter aquela erosão excessiva? Como é que Na verdade, esse projeto dele ele veio com o intuito de se trabalhar a arborização urbana, tá? Tem as espécies específicas para isso, né? Área de lixões encerrados e também, e principalmente, as áreas de mata ciliar dessas microbacias de abastecimento urbano. Tá? Esse projeto dele está focado nesses 3 pontos. Por falar, foi bem lembrado, por falar em plantio no centro da cidade para arborizar, nós temos visto aí, temos até uma entidade aqui, a Aruana, que faz um trabalho com muita dificuldade, mas faz no município, e nós ficamos assim, querendo saber por que não planta outros tipos o próprio município toma iniciativa para arborizar com árvores que dão fruto para atrair os pássaros. Hoje nós temos na zona rural falta de alimento e os pássaros realmente sentem essa necessidade. Então, se o município, as autoridades responsáveis, plantasse, arborizasse com frutos, plantas frutíferas, seria muito importante. Em Brasília, por exemplo, eu passei várias vezes, a gente vê pé de jaca, pé de manga naquelas avenidas largas e atraindo periquitos e outros tipos de aves também, né? Em realidade, foi feita uma proposta, inclusive já existe uma legislação específica para Rolim de Moura, né, que foi aprovada, e ela trabalha exatamente o que plantar dentro dessa área urbana. E há toda uma situação. Você vai numa área de praça, isso tem as espécies específicas para isso, né, uma avenida que tem rede elétrica e tem rede de água, né, subterrânea, claro, certo? Isso tem as espécies para essas localidades. E, na verdade, o município precisa fazer uma série de mudanças para adequar isso aí, mas essa listagem já existe. Nós temos mais de 15 espécies nativas que dá para se usar no meio urbano, tanto de arborização mesmo, assim, como frutíferas também, silvestres, que possam atrair esse espaço para dentro da área urbana. Doutor Zé Nilton, a gente acompanha, inclusive, em uns textos que eu li do senhor a certa época, que fala da área de risco, de médio, grande risco, pequeno risco. Quais são essas denominações? Em que sentido, por exemplo, médio risco, grande risco, sendo que nós já passamos por problemas sérios aqui do Dalincourt? Hoje, naquela época não havia ainda, há 18 anos atrás, agora no mês de abril completa exatamente 18 anos, não se tinha essa preocupação por parte das concessionárias de água em trabalhar essa questão do risco que essa bacia estava passando de chegar ao ponto de não ter água suficiente para abastecer a área urbana. E hoje nós temos 7 municípios que estão colocados como situados na classe de extremo, ou seja, há a possibilidade desse ano a gente entrar já numa crise de chegar a faltar água mesmo, tá? O caso de Cerejeira, Espigão, né? Isso é em função da própria degradação que houve de assoreamento dessas nascentes, dos cursos d'água, que chegou a esse ponto. Tá? Temos, acho que em torno de 11, que eles são classificados como já um risco bem menor, mas ainda, né, de alto nível, certo? Extremo. E depois vem o médio risco e o baixo risco. O baixo risco nós temos um número já muito pequeno para 52 municípios, em que deve-se coletar água, tem condição de fornecer água sem qualquer problema nesse momento. Em Rolim de Moura também já vivenciamos com essa nova empresa, a Água de Rolim, comentários de que seria necessário que estudasse a viabilidade de transportar água do Rio Machado para cá, para a cidade. Mas há informações que o Rio Bamburro ele é um rio muito importante, serve tanto para fazer o trabalho que atende às empresas sediadas naquela localidade, que é o frigorífico, né? Uhum. Como também pode servir de abastecimento para a cidade.
procede isso e dá para segurar esse abastecimento aqui na cidade? Eu diria que, por um determinado período, se continuar da forma que está, no futuro isso não procede. Primeiro, nós temos em torno de 4.000 metros cúbicos por hora, num período crítico de seca, que ele consegue ter essa vazão, e desse total, em torno de 1.200 metros cúbicos de água, ou 1.200.000 litros de água, é o que se utiliza como outorga, como autorização para captação e uso, certo? Desse total, o Minerva, assim que ele se instalou ali na localidade, esse frigorífico, ele tinha uma vazão de tinha uma outorga de 450 metros cúbicos por hora, ou seja, um pouco maior do que a cidade de Rolim de Moura, tá? Isso, com o tempo, ele já percebeu que houve uma redução e baixou essa outorga dele, pediu para rebaixar para 250 metros cúbicos por hora. Então, a cada 24 horas, você multiplica isso aí, dá praticamente esse mesmo total. Então, tá? esse ponto de vista de canalizar do Rio Machado para cá, ela tem uma certa procedência. No futuro, não é canalizar do Rio Machado, do Rio Bamburro, é trabalhar essa microbacia, porque mesmo o Machado, ele depende dessas microbacias para ser aquele grande rio que ele é. Se essas microbacias começarem a falhar, que é quem abastece esse Machado, no futuro ele começa a ter problemas também. Já foi um rio navegável, né? Machado, né? Já esse ano ele rebaixou a um ponto de mostrar que é bem suscetível a essa situação. Então, na verdade, é o trabalho que o senhor vem fazendo ao longo dos anos, propiciar mecanismos para assegurar o que nós já temos, o fator de água, a parte hídrica, ela não acabar com tanta velocidade como a mão humana está agindo, porque no plantio do café exige, na criação de pasto, de boi, exige. Todo mundo agora é irrigado. Café clonal é irrigado, café é irrigado. E até pastos, muitos já estão fazendo o trabalho de irrigação. E aí as bacias, os rios e as bacias também não suportam tanta pressão, não é verdade? Na realidade, o estado de Rondônia, a maior demanda de água dele é no meio rural, tá? Seja na irrigação do café, no uso, na dessedentação de animais, ou seja, para o gado. A maior demanda dele na piscicultura, a maior demanda de água dele é no meio rural, tá? E depois nós temos a área urbana, certo? E para isso a gente tem que trabalhar essas bacias, a proteção de áreas que são muito frágeis na proteção dele, tá? São as APPs, ou seja, as áreas de preservação permanente que tinham nas margens, seja em áreas alagadas, que é onde mais produz água, onde tem buritizais, certo? É onde mais se produz água, e acaba, né, um pouquinho aqui, outro acolá, vai contribuindo, de modo que isso acaba diminuindo, como é que diz, o quantitativo necessário para esse uso, certo? O Rio Bamburro, ele, lógico, para mim a bacia mais importante do município de Rolim de Moura e Santa Luzia. Todas têm sua importância, mas em nível de economia, certo? Geração de emprego, consumo de água no meio urbano, o Bamburro se destaca. Começa pelo abastecimento de Santa Luzia, passa por Rolim de Moura, onde atende uma indústria que gera aí seus 1.350 empregos, tem a outra companhia que é a Sorolac também, que faz uso dela, e agora essa prevenção de uso, que é de 250 metros cúbicos, trazer para Rolim de Moura. Eu acho isso bem-vindo. Só precisamos trabalhar para manejar esse volume e trabalhar a recuperação dele agora, iniciar. E sabe quanto tempo leva? O Dalincourt está começando a responder agora. Faz 18 anos. Nós temos 2 décadas, é um bom tempo. Nós temos que iniciar esse processo de recuperação agora, para daqui a 20 anos nós estarmos contando com esse resultado. Surtir efeito nesse período. Surtir efeito nesse período. Não é de emergente que vai surtir o efeito. Agora, quanto aos lixões também, se fala em todos esses segmentos da natureza, nós temos também os lixões, que é um grande problema. Praticamente quase todo o Brasil tem essa triste aspecto, essa triste história de lixões. E eu vejo que, por exemplo, o projeto que o senhor está inserido é de plantar 4 a 5 milhões de mudas de árvores.
E sabendo que os lixões também, elas acumulam o chorume, né? Que também afeta, mesmo sendo distante da cidade, mas ela afeta também as nascentes, alguns córregos ou riachos, assim, ou igarapés, como se queira chamar. Exato. Não, os lixões, eles, dentre as áreas de geração de gases de efeito estufa, eles se destacam, né? Desde o carbono, tá, o metano, óxido nitroso, são gases que ele é um dos principais contribuintes para isso. Por isso que hoje Rondônia já desenvolve um trabalho bem interessante, em que os municípios coletam esses resíduos, levam para o aterro sanitário e lá esses gases já não são mais emitidos na mesma proporção. Há uma drenagem desses gases, eles são queimados na localidade, que podem até ser utilizada para geração de energia, certo? Em alguns estados aí já em estágio bem mais avançado, faz até para condução de ônibus urbanos, né, com metano, é o caso de Fortaleza, mas aos poucos o ser humano vem tomando conta de que tomando ciência de que o comportamento dele em relação a essa produção de gases, de lixo, de contaminação do solo, das águas subterrâneas, isso tem que ser alterado. Tá? Esse plantio de mudas, o senhor também fala que colhendo sementes, né, que está no seu projeto, já está... Não é o projeto dele, do doutor Maximiliano, né? Do doutor Maximiliano. Colhendo semente, construindo viveiro, plantando florestas. Na verdade, eu não faço mais parte dele, né? Recentemente eu estou um pouco afastado, tá? Mas na fase inicial dele, de implantação, onde ele fez visita a esses 20 municípios com o intuito de trabalhar a localidade adequada de instalar esses viveiros, isso foi a minha contribuição. Digamos assim, eu fui apenas uma peça nessa fase inicial e agradeço a ele muito pela solicitação. Que são os viveiros florestais. São viveiros florestais. E você entrou com a sua colaboração exato. Ele, que é da sua área e você... Exatamente, agradeço muito. Dr. Marcos, para a gente, é uma referência nesse sentido. Não são todos, né, os grandes magistrados que se envolvem nessa questão ambiental. E ele sempre, que é de origem, o pai dele tinha essa visão. Essa visão no Paraná. Ele foi, como é que se diz, secretário estadual de meio ambiente, foi quem criou o primeiro projeto de bacias hidrográficas, proteção de bacia hidrográfica do país, que foi lá, ele era o autor o pai dele desse projeto. Então, ele traz isso consigo, né? Agora, a água também tem que ter o controle, né? Muitas vezes a pessoa fala, porque eu pago, e a gente não vê as companhias, em especial, e os municípios fazer ampla divulgação para que nós possamos controlar até no uso doméstico mesmo. O que nós avistamos hoje e vemos na cidade é esgoto a céu aberto, é água jogada no meio do asfalto, no meio da rua. Tudo aquilo ali termina sendo desnecessário, né, o uso da água, né? A gente tem que ter mais... Concordo com você, até para proteger esses mananciais que tem, isso também leva a uma contaminação desses nossos córregos. Nossas cidades, elas foram, como sempre, isso é uma coisa tradicional, de se instalar sempre próximo de um manancial de água para abastecimento público, certo? E acabou que a gente teve um desenvolvimento acelerado na fase inicial, você é conhecedor disso. Isso ainda rende essas situações nos dias atuais, né? De ter uma rede coletora de esgoto e com sistema de tratamento para depois retornar isso para um manancial. Verdade. São poucos municípios que têm isso. É o caso de Alvorada, de Costa Max, de Seringueira, que tem essa rede completa. Nós não temos ainda em Rolim de Moura, em outros municípios da região. Nós chegamos aqui, nós tomávamos banho ali na 25, no Rio da Tirada, e ali era a maior alegria, aconteceu o encontro, era o ponte da cidade para tomar banho, né? Agora, hoje já não se pode fazer. Lógico, construiu aquelas 2, 3 pontes ali e está com um empecilho de se chegar ali. Mas mesmo se fosse fazer o uso, não daria mais, porque muitos problemas fecais, que muitas casas foram instaladas à beira do rio e o esgoto também jogado ali, uma coisa que até os peixes sofrem essa ação.
E com risco dos extremos, que a gente sempre comentou, ou cheias elevada, ou, como é que se diz, secas extremas, né? Veja só, você lembra muito bem, eu vi você participando desse processo na rádio na época, do dia 4 de abril de 2005, agora completa o quê já? 20 anos. 20 anos em que ocorreu a maior enchente da cidade de Rolim de Moura, 8 horas de chuva, 200 milímetros de chuva, e chegou àquele extremo ali. Nós tivemos 308 residências afetadas. Se fosse hoje, daria 600. Quer dizer, aquelas que estão dentro da faixa em que aquela enchente ocorreu, a gente pensou que teria como alerta e isso não poderia se repetir, mas hoje sabe-se que ela pode acontecer um qualquer dia. instante. Pode. A gente não sabe quando, mas ela tem um tempo de recorrência, de retorno. E quando isso acontecer, infelizmente, vai pegar um número maior de residências. Em 2004, 2005, logo no início da administração da prefeita Milene, foi bombardeada com aquela... Foi uma chuva forte, muito. E aí tivemos que recorrer aos meios de comunicação para pedir leite, para pedir alimentos às famílias isoladas, dentro da cidade, isoladas dentro da cidade. Né? Dentro da cidade. Então, todo cuidado é pouco e todo cuidado é necessário. A natureza ela pode responder com essa situação. E ela responde mesmo. Responde, entendeu? Tudo isso que é praticado pelo homem sem realmente controle, a resposta vem depois. Vem, com certeza. Pois é, Zé, eu agradeço pela sua oportunidade de você nos conceder aqui essa entrevista, aqui no podcast Rolim Notícias. Estamos sempre abertos a receber noticiários do seu projeto, de mais estudos que estão sendo viabilizados na performance da manutenção dos rios Bamburro e também da Alincude, esses dois rios tão importantes na vida das pessoas de Santa Luzia e Rolim de Moura em especial, né? Porque realmente é uma população, praticamente ela serve aí, somando as duas populações entre Santa Luzia, mais passa de 100 mil habitantes, porque tem um pessoal da zona rural que também depende deles, né? E, exatamente. Como você abordou a piscicultura, que também fez frente, ele também serve para a piscicultura, nem só para o setor de café, que é para o cacau clonal e para o pasto, como também para a piscicultura. Muitos tanques foram abertos e que absorvem essa água também para a criação de peixes, né, dos alevinos. E exatamente. A gente agradece a oportunidade e deixamos aqui você à disposição para você concluir as suas palavras. Olha, eu que agradeço, Garcia, pelo espaço concedido e dizer que estou muito feliz, hoje com 70 anos de idade, 40 anos de experiência, beleza, certo? E esses 40 anos dedicados a essa causa, né? Agora nós estamos envolvidos não só com o Bamburro, né, que já fizemos essa primeira etapa de diagnóstico lá em 202 propriedades, vamos finalizar agora porque o número é bem maior, mas é uma microbacia, para você ter uma ideia, ela tem aí em torno de 3.198 nascentes e a grande maioria já não detém mais essas matas que protegiam, né, as suas margens, né? E a gente precisa reiniciar um trabalho, porque já tinha um trabalho que o Dr. Marcos tentou desenvolver lá em 2003, né? E refazer isso aí já no nível mais avançado e rápido, porque a maioria das microbacias do estado hoje que se encontram nesse estágio de risco extremo, eles já têm mais de 80% da sua área total desprovida da vegetação original. Quer dizer, nós estamos hoje na dependência de trabalhar essas pequenas faixas das nascentes, dos cursos d'água, desses córregos, tá? E deixar para que uma geração futura, né, abrace isso com muito carinho, com outra visão, com tecnologia, né, e passe a ver isso de outra forma. Nós avançamos, cometemos excessos, e esses excessos, se Deus quiser, nós vamos lutar para corrigir. Vão ser contidos. Aí, para finalizar, doutor, você está lançando o livro, me parece que já finalizou, já concluiu. Como é que está a situação do livro? Patrocinadores tem? Como é que é? Você está em fase conclusiva?
Me fala aí sobre o livro para a gente deixar sim, uma... esse livro se refere aos avanços dos viveiros de mudas no estado de Rondônia. Nós iniciamos aqui com Dalicut, só tinha um, isso já avançou muito em Rolim de Moura, não só para mudas florestais, mas também para café, tudo que o café se desenvolveu muito, né? Já com tecnologia, com novos clones aí, de ponta, de alta produção, né? E acabei utilizando esse momento do projeto do Dr. Maximiliano para tentar avançar no sentido de novas tecnologias, de buscar uma forma dele se desenvolver melhor. Tem previsão de quando vai ser lançado o livro? Ele está pronto já procurei o pessoal da Clube do Livro, né, para a gente ver os primeiros trâmites. O senhor tem patrocinador, aí. Procurou? Como é que é? Como... Não tenho, até porque ele não... Bom, de início ele não se destina para venda, né? Sim. Ele é um livro mais voltado para chamar atenção mesmo. Mas não poderia fazer diante de todas as secretarias de meio ambiente do Estado e até mesmo para o governo do Estado, para mostrar o livro, tá? Para que seja distribuído, que patrocine, lógico, também, né? Para ser distribuído na rede escolar, na rede pública. Sim, ele já foi encaminhado à SEDAM para a gente discutir esse assunto também, ao doutor Maximiliano, não sei qual a visão dele, tá? E a gente vai ver o que vai fazer para... Tomara que eles olhem com bons olhos e façam o dever de casa também, porque realmente o Estado de Rondônia agradece. Muito obrigado e até a próxima.